ditadura militar tomou o poder à força e reprimiu com muita violência os brasileiros que lutaram por democracia. Mesmo assim, muita gente se atreveu a questionar. No primeiro dia do golpe, a sede da União Nacional dos Estudantes é incendiada e metralhada no Rio de Janeiro. O movimento estudantil luta pela volta da democracia e é fortemente reprimido pelo regime militar. Já tinha gente não permitindo a nossa saída do prédio da UNE. Já começaram a atirar, atiravam coquetel molotov, atiravam tiro mesmo, metralhadora, de fuzil, de revólver e tal. Quando nós passamos pela sede da UNE, a Isolda começou a chorar, escorrer lágrimas assim, porque era um teatro muito bonito. A UNE ia estrear e tal, estava tudo pegando fogo, né? A coisa começou a ficar cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior, até que não teve outra saída. O negócio é pular o muro e fugir pela Rua do Catete. Uns ajudando os outros a subir no muro para pular. E os moradores dos prédios em volta gritando: foge, comunista, vagabundo, covarde! Os carros buzinavam, faziam um carnaval danado na rua. E eles gritavam: agora o dólar vai baixar. Nenhum de nós tinha um canivete na mão. As armas que apareceram na foto de um jornal de grande circulação aqui no Rio de Janeiro na época, que eram fuzis empilhados numa parede, era até no palco, era no palco do teatro. Não eram armas, eram fuzis de madeira que a gente tinha fabricado, nós mesmos tínhamos feito na madeira para fazer a peça As Aventuras do Ripió Lacraia, do Francisco de Assis. Os generais da ditadura acusavam de revolucionário qualquer grupo de oposição. Eles eram taxados de transgressores e subversivos. A perseguição era inevitável. Para a opinião pública, esses grupos eram a ameaça à moral e à ordem. A nossa arma era só a consciência, era só a vontade de mudar esse país, de fazer desse país um país grande, um país soberano, com um povo livre. Nós lutávamos por democracia, quer dizer, questões mínimas, né? Funcionamento de instituições livres, né? Da auto-organização, né? Como é um grêmio de estudantes secundaristas, faça-me o favor, né? Tu ter lei de segurança, né? Para enquadrar pessoas, por tentarem reabrir um grêmio de estudante secundarista, né? Mostra que, objetivamente, nós lutávamos por democracia, né? Quando você vai olhar o que aconteceu com a minha diretoria, né, que foi eleita a março de 69, nós temos uma enorme quantidade de mortos. Dos 10 diretores, nós só tivemos uma diretora que não foi presa. Os outros 9, foram presos, e dos presos 6 foram mortos. Durante um bom período só se apanhou, né? Até que chegou um momento em que se achou que devia revidar. E o revide se deu através exatamente de coquetéis molotov, de se colocar fogo em carros dos brigadianos da polícia de choque que nos atacavam e de tentar roubar os revólveres dele como parte do arsenal que pretendíamos compor para lutar armado. A Polícia Militar do Rio de Janeiro assassina o estudante secundarista Edson Luiz no restaurante universitário em 1968. Na Candelária, a missa realizada em homenagem ao estudante morto provoca novos confrontos com a polícia. As ruas das grandes capitais do país são tomadas por grandes manifestações de protesto. A cada repressão você tinha uma reação maior. Isso muda de figura a partir do AI-5, porque aí ela passa a ser uma repressão muito mais agressiva, porque ela começa a atingir, quer dizer, aquelas mobilizações dentro das faculdades. Ela não reprime só a manifestação de rua, ela passa a reprimir tudo.
Muitas pessoas que se opõem ao regime são obrigadas a viver clandestinamente para fugir da prisão e da tortura. Diante dessa situação, prisão preventiva decretada, então evidentemente que a gente sabia que ser preso significava ser torturado, talvez morto, né? Então a gente já não podia continuar mais vivendo com a identidade da gente, nos meios conhecidos, com a profissão da gente. Prevendo que eu viria a ser visado, isso acontecia comigo e com muitos, eu comecei a tratar da minha documentação falsa. Uma vez nós pegamos um cartório inteiro exatamente para fazer documentação para proteger as pessoas que iam para a clandestinidade, as pessoas que eram descobertas. Então era um momento importante para ter possibilidade das pessoas sobreviverem àquele cerco policial. Se a polícia fosse conferir no seu registro, lá existia essa personalidade que eu adotei, chamada Ronaldo Matos. Agora, eu percebi que há uma coisa que as pessoas não conseguem mudar, ou é muito difícil de serem mudadas, é o caminhar. O caminhar, a pessoa tem uma postura caminhando que você à distância reconhece. Então eu comecei a caprichar, ainda mais quando eu ia a determinados lugares, e mancar, fingir que estava mancando. Em determinadas famílias, chegamos por amigos de confiança, dizendo, não, são 2 estudantes, eles precisam de alguns dias, aí podem, eles vão pagar, esses amigos é que pagavam, nós não tínhamos nada, né? Vivemos sem lenço nem documento. A canção é romântica, a realidade é um pouco menos. Os militares criam a Lei de Segurança Nacional e legalizam a repressão aos adversários do regime. Os direitos humanos são constantemente desrespeitados e milhares de pessoas são presas. Aqui era antes uma solitária. Aqui dentro tinha 2 fileiras de celas solitárias de um lado e 2 do outro. Só tinha uma fresta, quer dizer, de luz que quando o sol ia se pondo, entrava um raio de luz lá dentro. E o pessoal me passava folha por folha do 100 anos de solidão e eu lia aquilo em pé, porque o raio de sol só pegava a partir de uma certa inclinação e eu só podia ler em pé. Botava a gente descalça, em pé, em cima de 2 latinhas, latinha de salsicha, de qualquer coisa, abertas, nua, né? Descalça, em pé, em cima da latinha. E as latinhas iam enfiando na sola do pé da gente. E se a gente caísse ou descesse, aí era espancado e botava de novo em cima da latinha. Eu dava aulas imaginárias para uma classe virtual, né, e com isso eu me sentia trabalhando, evitava dormir de dia.